Olá, educando, educanda. Muito brevemente, nós vamos falar sobre o artigo científico, sobre a estrutura do artigo científico, o que é o artigo científico, né? Oficina de Trabalhos Acadêmicos, Unidade 2, a pesquisa e a iniciação científica na universidade, tema artigo acadêmico científico, professora formadora Maria Eleoneide, disciplina de metodologia do trabalho acadêmico. Vamos aqui. Então, o que é um artigo? Qual o objetivo? Quem faz artigo? Você já viu um artigo? Já leu? Né? Claro que sim, claro que você já leu o artigo, né? E, assim, para fazer um artigo, um pesquisador, professor, uma professora pesquisadora, um aluno, uma aluna, precisa de inspiração, de ideias originais para formular problemas e hipóteses sobre um tema, sobre uma temática. E aí vai, de certa forma, precisar de uma metodologia para procurar essas soluções. Então, é preciso conhecimento de técnicas de escrita, um bom computador, um notebook ou um celular e um meio de divulgação de sua obra, né? De certa forma, os artigos eles são divulgados em eventos, em livros, né? Em periódicos, em anais dos eventos. Segundo a ABNT, o artigo científico é uma publicação com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. O artigo ele contribui para a disseminação e democratização do conhecimento. Sobre a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, nós vamos ver mais lá na unidade 3, tá bem? Então, gente, para fazer um artigo é preciso de planejamento, né? Então, antes de começar a escrever seu artigo, é necessário realizar um planejamento básico que inclui responder as seguintes perguntas. Qual é o tema? Você vai fazer o seu artigo sobre o quê? Qual a finalidade da publicação? Por exemplo, você vai publicar numa conferência, num periódico, num seminário? Qual o público-alvo? É para a comunidade da educação? É de uma área específica? O que precisa escrever? Qual o foco? O que revisar? Quais são os autores, né, que você vai revisar para fazer o seu artigo? O que detalhar? Qual seria um bom esqueleto, uma boa estrutura para o seu artigo? Qual o título? Gente, você tem que pensar também no título. Por quê? Porque a primeira impressão é a que fica. Então, o título é a referência principal do seu trabalho. Um bom título contém poucas palavras, o necessário para escrever adequadamente o conteúdo do artigo. Então, aqui ó, é uma sugestão de organização mais completa, né, que a gente vê em artigos, que é o que? Título, autores, coautores, né, os nomes completos e a instituição, né, que nós chamamos também de filiação, a faculdade, resumo com palavras-chave, introdução, conceitos básicos e trabalhos relacionados, que é o desenvolvimento do artigo, ideia central, que está muito ligado à temática do artigo, análise, se for necessário, estudo de caso, se necessário, discussão, se necessitar, conclusões e referências, isso mesmo, você tem que fazer referências aos autores que você pesquisou e citou no seu artigo. Então, assim, algumas dicas, gente, ó, siga o formato, se você for enviar um artigo para eventos, porque na maioria das vezes os eventos e revistas geralmente têm um formato específico para a submissão de artigos. O formato seria um template, né? Nós vamos disponibilizar uma pasta com templates, né, sobre alguns trabalhos acadêmicos, né, para você ver, certo? Cópia não faça cópia, saiba referenciar outros trabalhos, autores e tenha muito cuidado, resuma as ideias dos autores e faça citações, conforme a ABNT. Então, sobre a ABNT, veremos mais na unidade 3, sobre
plágio, veremos mais na unidade 3, e ética na pesquisa também na unidade 3, tá bom? Gírias são inadmissíveis, ironias e brincadeiras não são bem-vindas no artigo científico acadêmico. Palavras estrangeiras devem ser em itálico, siglas devem ser esclarecidas, né? Você deve colocar o significado entre parênteses. Por exemplo, utilizei LDB. Eu já expliquei o que significa LDB lá na introdução. Então, quando você for utilizar LDB novamente no desenvolvimento do artigo, não precisa repetir novamente o que significa LDB. Por quê? Porque você já colocou lá na introdução, tá bem? Quais são os tipos de artigos, então? Os tipos de artigos são os seguintes: original ou de divulgação, que apresentam temas ou abordagens originais e podem ser relato de caso, comunicação ou notas prévias, revisão, artigo de revisão. Os artigos de revisão analisam e discutem trabalhos já publicados, revisões bibliográficas. Artigos de atualização são aqueles que trazem a descrição e ou interpretação sobre determinado assunto, considerado relevante ou pertinente na atualidade. Resenhas bibliográficas devem ser feitas a partir de obras atuais e apresentar conteúdo inovador e consistente, de interesse para o público das revistas. Comunicações breves, relatos de caso, de experiência, se caracterizam pela apresentação de notas prévias de pesquisa, relatos de caso ou experiência, de conteúdo original ou de relevância, devendo estar amparada em referencial teórico que dê subsídio à análise. Ou seja, você precisa de autores para amparar, né, para fundamentar, né, a sua temática, o que você está falando no artigo. Então, uma estrutura aqui, nós temos elementos pré-textuais. Quais são esses elementos? Título do artigo, autores, resumo, palavras-chave, né, que eu já coloquei aí, elementos textuais, que é a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, elaborado conforme a ABNT. É obrigatório, né, você colocar, se você fez citações, né, no seu trabalho, você tem que fazer referência aos autores, aos livros, sites, revistas. Glossário também faz parte dos pós-textuais, apêndices, certo? E aqui são as minhas referências. Eu vou indicar aqui um livro, certo? Para você saber mais. O livro de Antônio Joaquim Severino, Metodologia do Trabalho Científico.